Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 de João, capítulo de número 4, a partir do verso 1. 1 de João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 6. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Então eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. 1 de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Oremos, Senhor Deus e Pai Celestial. Queremos te agradecer pela tua palavra, por esta manhã aqui, Pai. Queremos te pedir que o Senhor venha nos instruir, venha nos esclarecer, que o Senhor venha nos ajudar a compreender melhor o texto sagrado e que assim sejamos nós edificados pela tua santa palavra. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, porque o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, o capítulo 4, versículos de 1 a 6, de 1 de João, ele é interessante porque João está falando sobre o amor, até chegar ao versículo 4, ou melhor, o capítulo 4, versículo 1. Ele está tratando sobre o amor e de repente ele muda o seu enfoque, e depois, quando chegar lá no verso de número 7, ele vai voltar outra vez a falar sobre o amor. Então, ele fala sobre o amor, ele interrompe, dá agora uma outra temática, e quando chega no versículo de número 7, ele volta outra vez a falar sobre o amor. E aí, nós precisamos esclarecer algo aqui. E por que João faz isso? É uma pergunta que salta, né? Por que João mudou de tema? Por que ele faz agora uma inserção falando de uma outra realidade? Agora, a partir do capítulo 4... João fala a respeito de algo muito importante também, a importância que nós precisamos observar naquilo que doutrinariamente nós conhecemos e nós precisamos conhecer. João está dizendo que não dá para viver uma boa espiritualidade sem nós entendermos e conhecermos as verdades de Deus. Existe uma necessidade mais do que nunca de nós pregarmos o Evangelho nesses dias de forma apologética, de maneira a compreender as ideias que estão no mundo, as ideias que estão por demais equivocadas, e à luz da palavra de Deus mostrarmos para as pessoas os equívocos que estão acontecendo. João sabia que o seu povo, que os discípulos, eles poderiam estar com a mente um tanto quanto confusa. Por quê? Porque são muitas vozes, são muitas pessoas falando a respeito de Jesus Cristo. E aqui ele está falando especificamente sobre um grupo que saiu da igreja e começou a dizer que Jesus Cristo, ele na verdade não encarnou.
Jesus Cristo não encarnou. E João vai bater em relação a isso. João vai dizer que isso é um equívoco. E João sabia também, e você deve saber, que todo aquele que é herético, ele não fala logo de cara uma grande heresia. Porque se ele o fizesse, você prontamente iria o quê? Rejeitar. Se alguém dissesse declaradamente, Jesus Cristo não ressuscitou, opa, você já iria dizer, alto lá, não, isso é um ponto fundamental na minha fé, eu não posso assentir com isso. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma época onde os problemas são outros, os erros teológicos podem ser outros, podem ser diferentes, mas vivemos um tempo no qual é necessário que nós falemos do conteúdo de Deus para que as pessoas possam compreender a verdade do Senhor. Essa semana visitamos uma família e durante a nossa conversa, o marido virou-se para nós e disse assim, mas são tantas religiões, são tantas denominações, que a gente que não é crente, a gente fica confuso. Quem é que tem a verdade? É natural que se pense assim. E o que é mais curioso, nós vemos pregadores falando coisas completamente diferentes. Coisas diferentes. Então quem tem razão? Quem está certo? Como eu posso ter uma base segura se eu estou realmente depositando a minha fé no Jesus bíblico, no Jesus verdadeiro, ou se eu estou seguindo alguma orientação tanto quanto pervertida e um tanto quanto confusa? A questão aqui do texto, João está mostrando que existe o Espírito Santo, mas João está mostrando também que existe o espírito que ele chama de anticristo. Então, aquele que se opõe a Cristo, que tem ideias contrárias a Cristo. E quando nós olhamos para o versículo 1, João já começa a orientar a igreja, e você, quando pensa em igreja, pensa em você. Tá? Pensa em você. Ele está dizendo, amados, olha a linguagem que João estabelece, é uma linguagem de ternura, de afeto, de consideração. João sempre começa assim, porque ele quer que todos entendam que o que ele está falando é porque ele amava a igreja, ele amava os irmãos. Então é importante que vocês entendam que João está falando dentro dessa perspectiva. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. João está dizendo para nós que o cristão não pode ser ingênuo. O cristão não pode acreditar como muitos pensam. Se está falando de Jesus, eu concordo. Se mencionou o nome de Jesus, eu concordo. Está certo, que bom, porque todos os caminhos levam a Deus. E eu digo a você, todos os caminhos levam a Deus? Não. Existem espíritos que eles são influenciadores de ideias equivocadas, para que nós nos distanciemos ainda mais de Jesus Cristo. Então, João diz que o crente não pode ser ingênuo. E como o cristão pode fazer para não ser ingênuo? O cristão precisa conhecer com profundidade a palavra de Deus. Mas, pastor, como? Se nós vivemos uma época onde as pessoas não prezam a intelectualidade. Como numa época em que ninguém gosta de ler, é o que vão dizer para nós. Como numa época em que as pessoas têm uma profunda e grande dificuldade de se concentrar num discurso. Nós não estamos acostumados. A nossa sociedade é aquela sociedade imediatista. Tudo tem que ser muito rápido. Ninguém está acostumado a conversar, a ouvir, a trocar ideias ou a estudar mesmo. Mas quando você olha para o texto, ele fala com muita clareza que o cristão não pode ser ingênuo. Porque se ele for ingênuo, ele vai ser facilmente induzido, ele vai ser facilmente enganado pelos falsos profetas. Eu me recordo de uma igreja que eu fazia parte, eu não era ainda pastor, e naquela ocasião uma irmã virou-se para mim, e a gente falando sobre alguns pastores televisivos que pregam heresias, a irmã virou-se para mim e disse, mas Carlos Henrique, mas esse pastor é tão bonzinho,
Ele é tão doce no que ele fala, ele é tão bonzinho, eu gosto tanto dele, eu fico triste quando alguém diz que ele é herético, que ele não ensina a verdade. E aí eu falei para a irmã, com muito carinho, com muito amor: irmã, infelizmente, às vezes quem tem o discurso mais adocicado é, na verdade, aquele que propaga a heresia, e nós precisamos estar atentos a esses ensinos, porque eles pervertem profundamente a boa espiritualidade. E João vai mais. João fala assim no versículo 1, ainda ele diz, na parte B: provai os espíritos. João está dizendo que nós precisamos fazer um teste, que nós precisamos analisar o que está sendo dito, nós precisamos perceber para onde aquele discurso está levando a gente. Então nós precisamos testar os espíritos. Isso é importante que nós façamos, e João vai dizer como nós podemos testar. Qual é o elemento que vai identificar se um espírito procede de Deus ou se um espírito procede do maligno? Se um pregador é um pregador bíblico e fiel, ou se um pregador ele está completamente afastado do verdadeiro, do genuíno evangelho. É disso que João está tratando. Então veja você que o evangelho, ele é um pouco diferente do que muita gente imagina. Ele não trata apenas de oferecer bênçãos às pessoas, a resolução dos seus problemas imediatos. Deus, na sua bondade e misericórdia, ele até o faz, mas não é o cerne do evangelho. Nós precisamos olhar para a Bíblia e compreendermos em profundidade o que a Bíblia está dizendo. E o texto diz para nós: provai os espíritos se procedem de Deus. Se ele fala isso, é porque existem espíritos que não procedem de Deus, mas que se assemelham às coisas de Deus, às obras de Deus, usam as mesmas palavras que você usa e que eu uso, as palavras que estão no Evangelho. Como assim, pastor? Vocês já viram aqueles pastores que são convidados para programas de televisão? Eles falam em amor, mas quando você pensa no amor que eles estão falando, é um amor com outro significado diferente do significado bíblico. O amor que eles preconizam é um amor irresponsável. E não existe amor irresponsável, mas é uma distorção no seu discurso. Mas o que acontece com as pessoas? As pessoas se agradam, as pessoas gostam, as pessoas falam: que mensagem, esse sim, Deus realmente é como ele está falando, Deus é amor. Se as pessoas estão vivendo uma relação, e não importa o que elas estejam fazendo, se elas estão fazendo em nome do amor, Deus se agrada, e Deus aplaude, Deus abençoa. É um discurso que é por aí mais ou menos, mas esse discurso é enganoso, ele não é verdadeiro, e nós precisamos refutar, nós precisamos falar a plenos pulmões que o que estão dizendo por aí nesses dias é algo completamente equivocado e fora do contexto bíblico. E aí João vai dizer assim para nós: provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Existem pessoas que estão pregando por aí com as motivações mais variadas. Tem gente que está pregando o evangelho para gerar divisão. Tem gente que está pregando o evangelho por interesse de poder, de influência até política. Tem outros que estão pregando o evangelho tão somente para enriquecer. Eles sabem que a religião dá dinheiro. Eles sabem que as pessoas, elas são facilmente manipuladas e, portanto, elas se lançam nessa empreitada, mas não com os melhores sentimentos. Essas pessoas são usadas pelo maligno para divulgar ideias equivocadas e danosas ao ser humano. E aí o texto prossegue nos dizendo assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Se alguém reconhece que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, que Jesus Cristo é o Cristo de Deus,
Se a pessoa afirma isso, ela, na verdade, ela tem o Espírito Santo nela. Então, é uma palavra que provém do Espírito Santo. Mas, em nossos dias, muitas pessoas têm saído por aí dizendo assim: Jesus Cristo é um espírito iluminado. Já ouviu isso em algum lugar? Um grande espírito iluminado, como aqueles que aparecem vez por outra. Durante a história do mundo, sempre aparece um espírito iluminado. E aí citam Buda, citam, por exemplo, Confúcio, citam outros nomes, Allan Kardec e outros tantos. Elas citam esses nomes, mas nenhum desses nomes, nenhuma dessas pessoas era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Nenhuma dessas pessoas. Outros vão dizer para nós que Jesus Cristo foi o maior psicólogo ou o maior filósofo de todos os tempos. Aí eu pergunto a você: eu admito que Jesus foi o maior filósofo de todos os tempos, sem problema algum. Mas o grande problema é que quando as pessoas falam assim, elas estão reduzindo quem foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não foi apenas um grande filósofo, doutrinador, ensinador, alguém que conheceu profundamente o homem, a mente humana, mas Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Salvador, o único que pode salvar pessoas, o único que pode perdoar pecados, é Jesus Cristo, o único que tem poder de transformar completamente uma pessoa, é Jesus Cristo. Só que, quando a gente fala isso não soa bem nos ouvidos pós-modernos. As pessoas do século 21, elas vão dizer assim: ai, esse discurso parece um discurso um tanto quanto antiquado. Eu acho melhor olhar para Jesus como um cara legal, como uma pessoa que se relacionava com facilidade com as pessoas, aquele que não tinha preconceito de nada, que aceitava tudo. Essas percepções, elas são profundamente equivocadas e são posições do nosso tempo que as pessoas têm abraçado. E nós, como pregadores do Evangelho, nós não podemos falar só de amor, nós temos que falar de todo o conteúdo de Deus. Logo mais à noite eu vou fazer igual a João, eu vou voltar a falar sobre o amor, porque no versículo 7 entra o assunto outra vez do amor de forma muito clara. E quando olhamos para a Bíblia, olhe para a sua Bíblia, veja comigo quando o texto diz para nós: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Jesus aqui, entenda isso porque é algo que talvez você não perceba numa leitura corrida. Aqui quando o texto fala, veja comigo, quando o texto fala Jesus, ele está falando a respeito do Jesus homem, Jesus histórico, é Jesus como homem, é o que ele está dizendo aqui para nós. Esses heréticos tinham uma grande e profunda dificuldade de dizer que Jesus era verdadeiramente homem. Alguns achavam que ele tinha uma aparência humana apenas, outros diziam que ele era um homem normal, mas não era Deus, que Deus veio sobre ele, o Espírito veio sobre ele, no momento do seu batismo, e esse mesmo Espírito saiu dele no momento da crucificação do seu sofrimento. Ou seja, tentando diminuir a importância, o valor daquilo que Jesus Cristo é na verdade. E o mais curioso, gente, vocês que estão aqui hoje, vocês que nos assistem pela internet, é que nós temos pessoas muito sábias, nós temos pessoas intelectuais, nós temos pessoas muito bem apessoadas, aquelas pessoas bonitas, bem transadas, com uma roupa legal, interessante, com um discurso descolado, e você fala assim: pô, bacana, alguém falando de Deus desse jeito, isso é legal, está contextualizando. Irmãos, eu vou dizer para você uma coisa nesta hora: isso é uma estratégia satânica, isso é do diabo, para desviar as pessoas, para que esse discurso enganoso, ele seja mais facilmente aceito. É isso que está acontecendo em nossos dias.
E quando a gente se volta para o texto, ele fala de maneira clara: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Se alguém, mesmo que fale Jesus, diga crer em Jesus, mas se disser que Jesus Cristo não é quem ele é, está pregando algo equivocado, danoso e prejudicial. Era como se alguém dissesse que conhecia Carlos Henrique, que Carlos Henrique era alto, com muito cabelo. Você dizer, não, peraí, não é o mesmo Carlos Henrique. Carlos Henrique eu conheço, a altura mediana, ele não tem cabelo, não é a mesma pessoa. Então, o que estão fazendo é ressignificando a nossa fé. Eles estão pegando o mesmo conteúdo, as palavras que estão na Bíblia, e emprestando um outro significado. E isso tem confundido a mente das pessoas. E nós precisamos pregar, tendo isso em vista, para que as pessoas fiquem alertas. Porque por mais interessante, por mais bem organizado que sejam esses discursos, nós precisamos entender que é justamente esse tipo de discurso que tem levado o homem para longe de Deus. É esse tipo de discurso que tem levado a nossa sociedade para a realidade que nós temos percebido. É esse discurso que tem feito com que a família viva dessa maneira desastrosa que nós estamos presenciando e percebendo. Quando você chega para alguém e diz que você é casado e que você tem um bom tempo de casamento, como já aconteceu comigo, viram para você e dizem assim: olha, parabéns, hein? Isso é raro. Mas sabe por quê? É raro nesses dias. É raro porque o amor bíblico, ele não está sendo vivenciado, nem tampouco ensinado. Aquilo que a televisão passa para nós, e esses defensores dessas ideias, eles falam para nós da seguinte maneira: você está feliz? Aí a pessoa fala: eu estou feliz. Então isso é o que importa. O que importa é a sua felicidade. Se você está feliz, está tudo bem. Não importa se aquilo que você está fazendo é contrário à Bíblia. Não importa se o estilo de vida que você está levando esteja machucando pessoas, ferindo pessoas. Mas o que importa é que você está se sentindo feliz. Não fazem a pergunta: o que você escolheu está certo? A maneira como você está agindo é a maneira adequada? Você encontra amparo bíblico, princípio moral para viver como você tem vivido? Parece que isso não importa. E João está preocupado porque a ideia que essas pessoas desenvolviam era uma ideia que não importava a maneira com a qual você vivesse a sua vida. Por quê? Porque não afetava o seu corpo. A ideia agnóstica que está presente em nossos dias é a ideia que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque não afeta a parte espiritual, a sua alma. Só que a ideia cristã é que o homem é um ser integral. Deus, quando nos olha, embora tenhamos uma parte espiritual e uma parte física, Deus nos vê como todo. E tudo que acontece no nosso corpo afeta também esse elemento espiritual, como também o contrário é verdade. Quantas pessoas que sofrem de doenças psicossomáticas? Muitas pessoas fazem exames e não tem nada. E quando a gente volta para o texto bíblico, ele vai dizer assim para nós, olha, versículo de número 3. Diz assim o texto bíblico, veja só. Jesus, olha, e todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, contrário a tudo o que leva a Cristo, os ideais de Cristo, os valores de Cristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. João está dizendo que esse espírito, essa influência, ainda que não estejamos vivendo o período bem próximo do final, embora já seja a era da igreja, essa era final. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, é que durante o transcorrer da história, sempre surgiram anticristos. Pessoas que foram levantadas, falsos profetas, falsos ensinadores, e pessoas que são cativantes,
para confundir a cabeça das pessoas. E o teste aqui que João propõe é justamente o teste doutrinário. Se alguém não confessa Jesus Cristo, que ele veio em carne, esse tal não tem o Espírito Santo e esse tal não é dele. Se alguém vier com um papo, por exemplo, Jesus no Himalaia. Eu lembro que eu passava aqui indo para o Fonseca, tinha uma placa ali, Jesus no Himalaia. Jesus no Himalaia? Outros diziam que Jesus era o grande Maitreya. Tantas falas estranhas, e João está preocupado com isso, porque isso é importante. Isso não é algo de só menos importância. Isso tem um impacto na nossa espiritualidade. Você se dobra diante de Jesus Cristo e reconhece que Ele é Deus? Porque se Ele era meramente um homem e você se dobra diante dele e o adora, você está cometendo o pecado da idolatria. Então seria um grande disparate. É isso que João está tratando aqui. Mas quando nós nos dobramos, quando nós nos vergamos e falamos com Deus pela intermediação de Jesus Cristo, é porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é aquele que intercede por nós, é o advogado junto ao Pai. Então nós temos confiança pelos méritos de Cristo, de nos relacionarmos com Deus por aquilo que Ele realizou. E é esse conteúdo, irmãos, que está sendo esvaziado. É esse conteúdo que as pessoas não querem anunciar. E como alguém pode se converter a Cristo se não conhecer essa mensagem do Deus encarnado, que veio a este mundo, que viveu entre nós, que sofreu, que se deu na cruz do Calvário, que ressuscitou, que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, ou à destra de Deus Pai, e que Ele há de vir? Se essa mensagem não for ensinada e pregada, você pode ter ouvido qualquer tipo de mensagem, menos a mensagem do Evangelho. Você ouviu uma mensagem talvez de autoajuda. Vem aqui na frente hoje, se você está mal, porque Deus vai mudar completamente a sua vida e você vai ser realmente cabeça e não cauda. É essa mensagem que está sendo proferida por aí. E o que é pior, né? Você vê as pessoas cada vez mais pobres, cada vez mais humildes, e os líderes religiosos cada vez mais ricos e abastados. Por quê? Esse evangelho não produz vida nova. Esse falso evangelho não produz a disposição que o evangelho gera para nós crescermos, nos desenvolvermos como pessoas, como cidadãos, como profissionais. O evangelho verdadeiro, ele nos fala que se nós não trabalharmos duro, se nós não estudarmos, nós não comeremos o melhor dessa terra, como alguns heréticos falam. Os heréticos falam isso, que você vai comer o melhor dessa terra, mas se você não trabalha, se você não se dedica aos estudos, não me leve a mal, mas a Bíblia não diz isso. Todo mundo que eu conheço que está conseguindo dar uma virada na vida é porque tem estudado, porque tem trabalhado, porque tem tido propósito na sua vida e na sua existência. Não há caminho fácil. O caminho fácil que estão pregando por aí, desses pseudo-pastores, dessa pregação do coach, essas ideias são danosas à igreja do Senhor, e nós precisamos falar isso. Porque existem pessoas que estão sendo manipuladas, enganadas, pagando por cursos caros às vezes, e a vida não decola, porque não vai decolar dessa forma. Se não levantar cedo, se não estudar, se não trabalhar, se não buscar novas oportunidades, você não vai ter isso não. Tem que falar a verdade para vocês. E é esse evangelho verdadeiro que nós precisamos enfatizar. E na sequência o texto diz, olha só que coisa, versículo 4, João diz assim, filhinhos. E por que João fala filhinhos? Você deve estar cansado de saber, porque eu já falei isso aqui várias semanas. Quando João fala filhinhos, é porque João quer expressar que o que ele está falando, por mais que machuque, por mais que doa em alguém, ele não está dando indireta para ninguém aqui não, mas ele está falando de algo que ele sabe que está acontecendo, e que acontece entre as pessoas, como eu também sei.
Então, o que João está dizendo, olha, filhinhos, o que eu estou falando para vocês é difícil de ouvir, mas eu estou falando porque eu amo a cada um de vocês. É por amor que eu falo o que eu falo. Ele diz: filhinhos, vós que sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O grande estudioso James Montgomery Boyce, ele fala que nós temos vencido o mundo porque os que estão conosco são muito mais numerosos. Nós temos os anjos do Senhor, nós temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Além de termos o poderoso supremo, nós temos todo esse apoio espiritual. A nossa guerra foi vencida na cruz do Calvário. A nossa guerra intelectual, ela é vencida pelo conhecimento da palavra de Deus. Mas um povo que não conhece a Escritura, que não para ouvir um sermão e entender o que está sendo dito, esse povo é presa fácil na mão dos heréticos, dos manipuladores. Eu fico vendo crentes às vezes que, se estivessem numa outra igreja, numa outra denominação, essas pessoas seriam muito manipuladas, porque o ser humano, ele acaba se deixando levar. E o que é mais curioso, todo falso profeta, ele é extremamente persuasivo, e eles descobriram aquilo que é o grande lance, a grande sacada. Eles descobriram aquilo que a gente quer ouvir, entendeu? E quando a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir, o que a gente fala? Essa é a mensagem, esse é o pregador, esse é o cara, porque ele está dizendo para nós aquilo que os nossos ouvidos já desejam ouvir. É quando, por exemplo, alguém diz assim, vai visitar um casal com problema e fala assim: eu vou orar e todo o mal vai embora e vocês vão viver uma vida de paz e felicidade agora. Gente, vamos orar, eu creio no poder de Deus, mas se essas duas pessoas não se organizarem, não se afinarem, não se respeitarem, não se amarem, não vai adiantar, não vai adiantar. Mas as pessoas estão buscando uma mensagem que seja uma mensagem de acordo com aquilo que os próprios ouvidos estão desejando. E aí, para a gente finalizar, caminhar para o fim, o texto vai dizer assim para nós: eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. O que esse texto está dizendo para nós aqui? É que os falsos profetas, eles têm um discurso que é o discurso mundano. E por que o mundo os ouve? Porque aquilo que eles falam vai encontrar eco, porque o coração deles já está afinado com o estilo de vida que é contrário ao estilo de vida do Evangelho. Então, para essas pessoas, o discurso vai ser muito bem-vindo e elas vão gostar. Há um tempo atrás eu estava assistindo um programa de televisão, zapeando, e aí quando eu passo num canal eu vejo um pseudo-pastor. E quando ele começa a falar, ele tem um discurso tão arrumado sobre o amor. Tudo é um amor. É um amor, é a segunda milha, é não sei o que lá. É tudo amor. Irmãos, as repórteres, as entrevistadoras estavam se deleitando. Todas elas seduzidas e dizendo: que coisa linda, que maravilha. Essa é a mensagem do Cristo. Elas estavam adorando aquilo que ele estava dizendo. Por quê? Na sua fala, ele era extremamente permissivo. Tudo aquilo que as pessoas querem viver e fazer, ele dizia que estava ok. Olha, meus irmãos, que o Evangelho, ele não é moralista, mas o Evangelho tem princípios morais. Mas o discurso desse homem era um discurso completamente fora da moralidade bíblica.
Estão compreendendo? O Evangelho não é aquela fé que vive para acusar todo mundo, mas ela tem princípios de conduta, de vida, de comportamento. E tudo que ele dizia em nome da Bíblia, em nome do Deus da Bíblia, era um discurso que não falava a respeito disso, mas dizia aquilo que as pessoas queriam ouvir. E o pior de tudo é que a gente também se seduz, né? O pregador acaba se seduzindo e querendo aquele espaço. Ele quer estar na televisão, ele quer estar na mídia, ele quer ser aplaudido, porque ser aplaudido é interessante, né? É melhor ser aplaudido na mente de alguns do que ser confrontado. Mas eu pergunto a você, nós temos que pregar com fidelidade a Deus ou nós temos que jogar para a plateia? Nós temos que viver uma vida e pregar um evangelho coerente ou buscar o aplauso do mundo? É isso que João está tratando aqui. O apóstolo do amor é alguém que trata por amor de assuntos profundamente complexos, para que a vida do crente seja de fato uma vida transformada por Deus, uma vida que expresse isso, porque senão nós viveremos uma época em que as pessoas irão dizer que se converteram, mas você não vai encontrar nelas verdade, você não vai encontrar nelas o verdadeiro amor bíblico, você não vai encontrar uma conduta ética que você possa aplaudir. Versículo seguinte nos diz: então eu falei para vocês que no versículo 5 mostra para nós que o discurso encontra eco, porque os ouvidos estão como que tendo coceiras, querendo ouvir justamente aquilo. E no versículo 6, nós somos de Deus. Eles não eram de Deus, porque o discurso deles provinha do mundo, o discurso deles era afinado com as ideias, com a filosofia do mundo. Mas agora ele vai dizer para nós que somos de Deus, veja, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Ele está dizendo aqui para a gente, nós são os apóstolos, ele e os apóstolos. Nós somos de Deus. O discurso deles era o discurso correto, era o discurso verdadeiro. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem é de Deus para ouvir uma pregação bíblica. Quem é de Deus aceita correção. Quem é de Deus se arrepende dos seus maus caminhos. Quem é de Deus quando lê a Bíblia fala, Deus está falando comigo, eu preciso me acertar nessa área, nesse ponto aqui eu ainda estou falhando, meu Deus, que coisa. Ele faz essa leitura para si, ele se conforma com aquilo que a Bíblia diz. Mas aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Eu digo para você o que eu falei aqui nesta manhã: se alguém não segue o evangelho de verdade, se alguém não segue os ensinos dos apóstolos, ao ouvir o que eu falei aqui, vai dizer o quê? Que pregação retrógrada, que pregação ultrapassada, que mensagem é essa? A mensagem tem que ser mais ampla. Todos os caminhos levam a Deus. Deus é bom, Deus é amor. Deus dá carro mesmo, Deus dá casa mesmo, mesmo para quem não trabalha, mesmo para quem não estuda, mesmo para quem não quer crescer na vida. E ele diz para nós: aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, nem vai querer nos ouvir, vai rejeitar a nossa pregação e o nosso discurso. Mas qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Vamos ficar preocupados com isso e tristes porque fomos rejeitados? Não. Vamos continuar pregando a verdade de Deus, e tudo aquilo que nós falarmos, nós iremos apontar para a Bíblia, para que ninguém pense que nós estamos falando de nós mesmos. Nós não vamos pegar um texto bíblico no início da pregação e deixar para lá e começar a falar um monte de histórias, e não enfocando o principal, que é a verdade de Deus. É ela que tem que aparecer, porque é ela que tem poder para transformar, é a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Por isso eu não posso acreditar numa felicidade que não passe por uma transformação verdadeira e genuína do coração. Se você quer ser feliz,
dobre os seus joelhos e invoque o nome de Deus. Se você quer que sua casa seja abençoada, se volte para Deus de forma contrita e diga: Deus, entra na minha casa, na minha família, nos corações aqui presentes, porque eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. E na parte final, diz assim: nisto conheceremos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Nisto conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. João está dizendo para nós que existe o espírito da verdade e existe o espírito do erro. E às vezes uma pessoa tem muita dificuldade de discernir quando é o espírito da verdade e quando é o espírito do erro. Quando uma mensagem é uma mensagem bíblica e quando uma mensagem ela é de um falso profeta, de um falso ensinador. Eu queria dizer para você nesta manhã que o que João faz aqui é para que o povo tivesse discernimento, capacidade de entender os assuntos e tomar posicionamentos. Eu quero orar por você ao final desse culto. Quero orar por você que nos acompanha também pela internet, você que tem visto tantos discursos, tantas denominações, tantas religiões falando de Deus, você que tem visto pessoas participando de programas de televisão falando de Deus de uma maneira muito aberta, muito livre, muito permissiva. Eu quero dizer uma coisa para você: esse é o caminho do erro. Esse não é o caminho correto. Deus tem propósitos para a nossa vida, para o nosso comportamento, para a nossa saúde espiritual, para a nossa felicidade. E isso nós encontramos na palavra de Deus. Nós encontramos no Deus encarnado, que é a imagem do Deus invisível. Quer viver assim? Quer viver essa realidade? Se volte para Cristo. Busque o Senhor, conforme a sua vida aos preceitos de Deus, e você viverá uma nova realidade, sabendo discernir o espírito da verdade e o espírito do erro. Se você tem sido enganado, influenciado pelo espírito do erro, abandone isso quanto antes, porque fará mal a você, porque fará mal à sua casa, fará mal a seus filhos, fará mal aos seus netos. Nós precisamos preconizar a verdade de Deus, porque é ela que nos santifica e que conduz a nossa vida com beleza e em santidade.